Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Alexandre Dúlios. Ele é diretor-geral e cofundador da Room+. É uma empresa aí bastante inovadora na indústria da moda. E, Alexandre, é sempre um prazer receber pessoas como você, com a visão de mercado que você tem. Então, normalmente eu começo uma entrevista perguntando, né, da pessoa, né? Quem é o Alexandre? Como você chegou até aqui, né? Até o início da Rumor. Seja bem-vindo. Certo, bom dia. Obrigado, Ricardo, pelo convite. É um prazer participar do podcast Indústria S.A. Bom, Alexandre iniciou sua caminhada como um representante comercial. Comecei desde cedo e com esse relacionamento com os nossos clientes, e em 96 foi a fundação da Room+, onde tudo começou. Então, minha experiência, eu sempre brinco, eu sou de outra geração, então ficar dizendo que com que idade se começou a trabalhar não pega mais muito bem, mas comecei desde muito cedo a trabalhar, e com 15 anos eu fui parar em loja de confecção, e estou em confecção até hoje. Aprendi a fazer, eu aprendi a gostar do que eu fazia, então não é questão de escolhas e tudo mais, e sim fazer muito bem o que se estava fazendo, e até hoje continuo no ramo da confecção, e como representante, hoje sim estou como diretor da nossa empresa, da Room+, e eu acho que o trabalho bem feito foi nos conduzindo para esse caminho, e cá estamos hoje fazendo essa entrevista aí com o Ricardo Oliveira. Muito legal. Alexandre, eu gostaria que você passasse um pouquinho para a gente, só um overview da Rumor, né? Qual é o principal core business dela? Eu já alinhou, né? E ela está em mais de 15 países diferentes. Então, assim, é um feito que é digno aí de aplausos, né? Mas eu gostaria que você fizesse um overview para a gente poder conversar um pouquinho sobre o mercado. Perfeito. Bom, a Room+ tem seu início em maio de 96. Uma empresa familiar, começamos num quarto de um apartamento, eu e a Lia, minha esposa. Hoje a nossa filha com 27 anos, completados agora em julho, né? A Room+ já tinha um ano antes dela nascer, e como ela mesma diz, a Room+ é a irmã mais velha dela, e nosso início, então, é num quarto, num apartamento, eu sendo representante, a Lia fazendo os moldes, corte, levando para as oficinas externas, e são processos que continuam até hoje, né? As oficinas de costura externa, ou facções, dependendo das regiões, a nomenclatura que dão. E nós iniciamos com pronta entrega, eu viajando para uma região um pouquinho mais aqui no Rio Grande do Sul. Iniciamos com moda casual, e a nossa criação na época, então, vamos lá para 96, num quarto de um apartamento, depois indo para uma casa, ela era revista, novela na época, e muitas idas a São Paulo para se orientar, e principalmente solicitação de lojistas. Então, dessas solicitações, em 2001, a gente mudou de ramo, fomos para o fitness. Mudamos totalmente da moda casual para o fitness, mudamos de tecido plano ou algodão para o elastano, aprendemos a trabalhar, pegamos uma época muito bacana, o que nos proporcionou esse crescimento, mas acho que o que nos leva, e o que nos levou e o que nos traz hoje até aqui, eu acho que é essa parceria com os nossos clientes, essa busca pela melhora, sempre pela qualidade constante, e claro, é o que eu vinha dizendo, se eu trabalho com pronta entrega, eu preciso fazer volume de venda, em termos financeiros principalmente. Sim. E a gente começou desde cedo sempre trabalhar com qualidade, então por menor que a empresa fosse na época, o nosso foco era a qualidade, o nosso foco era o nosso parceiro, o nosso cliente. Eu acho que isso vem nos pautando até hoje. E fui representante até 2004, meados de 2004, obviamente a gente foi agregando ao time,
e hoje estamos numa sede aí com 9 mil metros quadrados construídos. Exportamos desde 2006, essa parceira da nossa exportação, ela está conosco até hoje, então nós valorizamos muito essas parcerias e a gente procura trabalhar e sabemos que isso tem que ser importante, para essa parceria tem que ser bom para todos os envolvidos, e a gente preza muito por isso. E para nós é muito claro, nós trabalhamos com produto, não com preço. Acho que é um dos grandes... não tem um certo e um errado. O certo é que você tem que saber o que você está vendendo. Essa é nosso entendimento, e isso é muito tranquilo para nós, né? Então... mas, Alexandre, me conta, fiquei curioso, vocês começaram com moda casual. Isso. O que foi o start aí, a virada de chave, para vocês realmente focarem aí? O que me parece que, quando a gente enxerga o nome da marca, né, parece que já começou no esporte, né? Pelo menos é a sensação que dá. Mas como é que foi essa transformação? E, assim, o nome era diferente? Era o mesmo nome? Como foi isso? A gente teve uma atualização de nome no meio do caminho, um reposicionamento de marca, né, que a gente foi atualizar justamente para o nosso ramo de atuação. E a gente tem dito assim, hoje o mercado, ele pede um nome autoexplicativo. Verdade. E a Run More se autoexplica. Não só pelo ramo de atuação, até porque o propósito da Run More é estar com as pessoas nas corridas da vida, incentivando a conquista dos objetivos individuais e coletivos. Então, nós falamos de corra mais, mas corra mais de modo geral, não é só a prática da corrida, e sim estar aqui hoje falando com o Ricardo, a minha corrida desse momento. Então, fazer o meu melhor, representar o melhor, esse é o meu corre desse momento. Então, nós queremos estar junto das pessoas. Então, isso também para nós foi muito importante na escolha, nesse reposicionamento também, de ter um nome autoexplicativo, e você acabou de dizer, ele diz tudo sobre esporte, isso só nos deixa muito felizes, esse teu entendimento aí tão rápido. Porque realmente ficou bem sugestivo mesmo. Sim. Então, se a ideia é essa, funcionou perfeitamente. E não é à toa, né? A minha opinião é menos relevante. O que vale são os números da companhia. Né? Mas, assim, na minha visão, né, nós tivemos um momento industrial, nós tivemos algumas décadas bastante marcantes, né? Então, nós tivemos aí a década, foi um grande destaque, muita evolução automotiva. Depois nós tivemos uma outra década onde teve um grande destaque, muita evolução tecnológica, onde, né, só para explicar, não estamos falando de hoje, a evolução tecnológica é do ponto que não se tinha celular, de repente passou a se ter, não se tinha computador, hoje todo mundo tem, né, tablet nem sonhava, enfim. E depois começou, mas foi além, né, foi além da data que vocês começaram a trabalhar, onde começou a se falar de qualidade de vida. Sim. Né? E a qualidade de vida, um dos temas que é a raiz ali, né, que faz parte do contexto, é justamente a prática de esporte, a prática de se movimentar de fato. Foi baseada nesse contexto de tendência de mercado que vocês fizeram essa mudança, ou não? Foi um sentimento mesmo de vocês como gestores, enfim. Conta um pouquinho, só para a gente ir daí na questão de mercado mesmo. Sendo bem sincero, é uma questão de feeling da época. Eu costumo dizer mesmo, nós vamos ir lá para 2001, foi nossa mudança. Tá. Em março, nós trabalhávamos... eu sempre digo assim, independente do tamanho da empresa, o problema é o mesmo. Empresa pequena, um problema pequeno para ela é muito grande. Uma empresa grande, o problema pode ser... Então, para nós, passou a ser um problema trabalhar com dois tipos de tecido, entre tecido plano e tecido com elastano, regulagem de máquina, volume pequeno. Mas a mudança, propriamente dita, eu acho que ela vem de um desafio das clientes. Tá. Então, foi uma resposta de mercado mesmo.
Foi uma resposta de mercado, foi solicitação, e a solicitação a gente vai ouvindo, obviamente, e isso nos pauta até hoje. Por mais que hoje a gente pesquise por um WGSN, pesquise com dados de BI, a gente ouve o nosso cliente, a gente, aqui na One More, nós temos que pensar em todas as regiões e criar a nossa coleção. Então, nós ouvimos o cliente One More desde sempre. Mas naquela época, além da solicitação, sim, teve um desafio específico do tipo assim, pô, Alexandre, se você não fizer essas peças de elastano, se você não conseguir fazer, eu desisto. Então, aquilo ali mexe com os teus brilhos e você vê, essa cliente é importante no meu portfólio da época, ela comprava um número considerável, ela dizia para mim assim, Alexandre, vai crescer muito mais. Então, a gente testa, durante 2 meses vendemos muito bem, e a gente tinha a noção de que nós tínhamos que escolher. Então, dentro das palestras que eu já fiz, naquela época de 96, aparecia um slide, 2 caminhos e uma escolha. Sim. O caminho de continuar onde estava ou ir para um caminho novo. E nós fomos muito felizes, eu e a Lia, na época da decisão, era empresa familiar, a decisão ficava entre nós dois, né? Mas fomos muito felizes e acertamos. E de lá para cá, só melhora essa cultura do corpo, da saúde, do exercício, de se movimentar. Eu acho que o Rio Grande do Sul, naquela época, começou antes do resto do país, no sentido das leggings, das peças mais coladas ao corpo, e agora isso está mundo afora, não está nem só Brasil afora. Então, a gente teve, eu sempre costumo dizer que a gente teve um período de adaptação, o silk com elasticidade, que não rachasse na peça, e isso tudo nos fez ser uma empresa extremamente verticalizada. E quando a gente se deu conta, a gente era uma empresa verticalizada. Nós hoje, eu em 2001, eu terceirizava o silk, quando eu percebi que isso poderia ser um problema de qualidade, não adiantava trabalhar com tecido de qualidade, costura de qualidade, linha, se de repente meu silk rachasse. Ainda mais porque é o que mais aparece, né? Justamente, e era a minha marca, né? É o que mais vê, né? Sim, e seria a nossa marca que teria o problema. Então, a gente trouxe esse silk para dentro da empresa. Hoje nós criamos todas as nossas estampas aqui na One More são exclusivas, criadas pelos nossos designers, baseadas no briefing da nossa criação, do nosso design, do nosso estilo, pesquisas de WGSN, e óbvio, a formação e o feeling dos designers junto com o nosso setor de criação. Então, nós temos sublimação, criamos toda a nossa estamparia, temos impressoras internas, imprimimos no papel, temos calandra Monte Antônio italiana para fazer a transferência do papel para o tecido, fizemos estampas personalizadas, nós sabemos exatamente aonde o detalhe da pintura vai cair na nossa peça. Nós graduamos todas as estampas internas. Temos o silk, temos a sublimação. Não trabalhamos estampas de corrido, rolo corrido. Nós não temos nós pensamos tudo para a sua peça. Depois a estampa ela é graduada entre P, M, G e GG quando ele está na coleção nessa peça. E agora, recentemente, em janeiro, recebemos a máquina Atlas Max, da Kornit Digital, uma máquina israelense, que é um outro ganho de evolução, assim como você você falou agora há pouco sobre momentos de transformação da indústria automotiva e tudo, e nós temos os nossos momentos internos, né? Sim, temos um momento que nós optamos em sair da moda casual para a moda esportiva. Em 2009, compramos a nossa primeira máquina de corte, a mesa de corte da Lectra, pensando sempre em máquinas importantes. Internamente, a gente tem o ditado que tem um, não tem nenhum, então nós temos 2 máquinas de corte hoje. Primamos pela tecnologia do maquinário. Hoje nós temos 4 máquinas de sublimação para sublimar no papel, porque não podemos ficar sem nenhuma. Temos a calandra Monte Antônio. Bom, Alexandre, você tem 2? Não, a calandra Monte Antônio não tenho 2, mas eu tenho uma prensa que prensaria uma peça inteira se fosse aquela hora de entregar o meu pedido, porque eu vou migrando de assunto, mas eu vou voltar na entrega do pedido. E por último, então, como nós temos o silk, eu te digo assim, Ricardo, nós somos muito bons no silk.
mas ele é artesanal. Então, eu preciso daquele ganho. De artesanal eu conheço, eu aprendi na escola. Então, eu quero 3 cores, eu tenho 3 telas. Eu quero com relevo, eu tenho a tela do relevo. Tem que revelar a tela, tem que fazer o registro do berço. Eu adoro esse processo. Eu não sei pintar, eu conheço tudo sobre ele. Mas eu poder fazer uma estampa de uma imagem em questão de minutos é surreal, né? Trabalhar as cores, e hoje a Atlas Max nos proporciona isso. A Aron Mor foi a 3ª empresa no Brasil a ter esse lançamento, que ela trabalha em todas as bases dos nossos tecidos e faz pinturas de vinil, faz pinturas de eu posso pintar uma foto, estampar uma foto em tempo. Tudo aquilo que a gente via acontecendo nas camisetas de algodão, hoje eu transfiro para os meus tecidos aí, em todas as bases que a gente trabalha. Faço pintura com relevo nessa mesma máquina e também posso imitar bordados. Então, nós estamos falando de tecnologia, né? Quando eu falo que eu crio, que as nossas estampas são criadas... Alta tecnologia nesse mercado, né? Sim. Nós somos, assim, no mundo da confecção, nós somos uma empresa média, pequena, média, só que estamos aqui no sul do estado, estamos em Estrela, no Rio Grande do Sul, o que a gente diz que nós estamos fora do polo da confecção. E a gente tem que passar sobre tudo isso, né, sobre essas dificuldades, né, também de mão de obra e de tecnologia. E a gente foi se verticalizando nesse sentido. Eu não tenho um vizinho que terceirize para mim. Então, talvez seja um dos motivos que a gente optou por por sermos uma empresa, agora há pouco eu falei, me fugiu a palavra, mas verticalizada. Sim. E a gente foi trabalhando ao natural, não é, vamos ser uma empresa verticalizada, uma indústria verticalizada, não, a gente foi indo dentro das necessidades. As situações que acabaram impondo isso, né? Foram nos levando para isso, assim como a solicitação das clientes nos fez migrar de produto. Eu comecei trabalhando com pronta entrega, imagina o meu relacionamento com o meu cliente. Sim. Eu tenho cliente da época que eu era representante de outras empresas, eu comecei a viajar com 19 anos, então esse é um dos nossos valores, o relacionamento. Ele faz parte dos nossos valores. A excelência, procurar sempre fazer o melhor. Não vou ser excelente, eu não posso querer ser excelente, mas eu preciso querer sempre ser melhor. A ética, esse relacionamento duradouro, ou eu ter a primeira exportação para o Paraguai desde 2006, já mostra a ética de ambos nesse relacionamento, né? E a colaboração, né? O trabalho em equipe, o foco, saber que a gente chega até aqui por causa das pessoas, por causa do time da Aron Mor, que corre junto, realmente abraça a causa e corre junto. E a gente diz internamente, e a gente se refere nisso nos 750 lojistas multimarcas que a gente tem, na região sul do Brasil principalmente, que juntos nós vamos mais longe. Então, são os lemas aí que a gente trabalha e trabalha muito forte. E a outra questão é a flexibilidade. Nós somos sensíveis e flexíveis às mudanças de mercado. Então, nós recentemente passamos por uma pandemia. Se a Aron Mor é uma empresa engessada, rígida, ela vai sofrer muito. Agora, se ela consegue parar, analisar situação de mercado, o que é o melhor, qual é a dificuldade do meu parceiro, que é o meu multimarcas, qual é as dores dele, como é que eu consigo ajudar. E óbvio, né, Ricardo? Começamos uma empresa pequena em 96, sem capital, a gente brinca que começou do negativo, e a gente foi aprendendo nesse caminho, né? Então, hoje a gente é uma empresa capitalizada que possa ajudar o nosso cliente, que possa estar junto com ele, que possa pensar nesse melhor, e isso nos faz chegar até aqui. E agora nós trabalhamos, esse agora vem de 2010 para cá, com um olhar muito atento para a sustentabilidade. Legal. E é um tema que está super em alta agora. A Aron Mor faz, a Aron Mor não vai fazer até 2030, 2035. A Aron Mor faz e já vem fazendo há muito tempo. Nós temos 690 placas fotovoltaicas. Hoje nós somos autossustentáveis em 60% da nossa energia solar. Éramos 75%. A gente vai ampliando, por ter energia própria, você vai dando conforto, que é o tripé da sustentabilidade, né?
ambiental, econômico e social. E o social, além da sociedade num todo, é as pessoas aqui dentro. Hoje, todos os nossos prédios são climatizados. E é muito raro de se vivenciar nas indústrias lá fora, né? Mesmo no ramo de construção, né? Não, mas eu tenho dito, a gente é uma empresa extremamente aberta, nós recebemos clientes, recebemos universidades, recebemos grupos de empresários, e realmente a gente tem uma empresa, o que a gente chama empresa dos sonhos, e ela é por isso, e quando eu digo assim, a gente trouxe a casa para dentro da empresa. Nós começamos num apartamento, e quando não foi mais possível ficar nele ou ficar na casa, a gente trouxe a casa para cá. Então, nós queremos ambientes agradáveis, nós somos uma empresa boa de se trabalhar, esse é o nosso objetivo, e ele faz parte da sustentabilidade. Então, a fotovoltaica nos permite climatizar todos os ambientes. Existe um projeto de ser 100% efetivos em termos de energia solar. Nós temos biodigestores. Nós temos um refeitório, um restaurante, que ele é nosso, ele não é contratado. São 3 colegas nossas, que são funcionárias da empresa, que trabalham nesse restaurante. Todos os funcionários almoçam aqui. Esse resíduo desse restaurante, ele é transformado em biogás. Tem meses que a gente não compra gás. Nossa eficiência em gás é na faixa dos 50%. Então, nós temos 2 P40, obviamente, de gás, mas primeiro usa o gás dos biodigestores, são 2 biodigestores de 10 quilos, cada um comporta 10 quilos de resíduos diários. Ele sofre um processo de fermentação, assim como nos lixões, a gente já acostumou ver as chaminés queimando, está queimando gás. Sim. E esse gás a gente consegue armazenar, uma tecnologia israelense também, e é canalizado, e nós temos 2 bocas industriais bastante potentes que consomem esse gás. Ele se dá por modo de fermentação. Dessa fermentação, cria-se um churume. Esse churume ele é um fertilizante e um pulverizante natural. Então, nós temos uma horta para a nossa equipe consumir as frutas, nós temos pomar, enfim, esse é o social que a gente divulga, que a gente faz com os nossos colaboradores, além de toda a seleção de lixo natural, que você vai multiplicando para esses lares e para todos os outros que você possa espelhar. O que eu digo para a comunidade? Minha placa solar está em cima do telhado, eu estou falando agora para o Ricardo, amanhã talvez não se lembra, mas quem passar na 386, que é uma das rodovias mais importantes do Rio Grande do Sul, ele vai enxergar no pátio do nosso jardim uma flower, que é um seguidor solar, que se abre no amanhecer com o sol, se posiciona, a flor se abre, é tipo um girassol, e vai seguindo o sol, depois no final do dia ela se fecha e se recolhe. Ela é bonita, ela é marketing, mas eu digo para a comunidade, aqui nós produzimos energia solar. O que a One More, ela transmite para essa comunidade de indústrias e a comunidade de modo em geral? Um grande exemplo, né? Trabalhamos, isso é o mínimo que uma indústria pode fazer, é cuidar da água. Então, só a serigrafia, na nossa empresa, e se você conhece a serigrafia, sabe que o número é muito pequeno de água, de litragens que a gente contaminaria por dia, e isso já era tratado. Então, eu desafiei nossos técnicos internos de tirar tinta da água é molezinha. Molezinha para quem não pode fazer, né? Larga um flocante para flocar a tinta, limpa a água, faz os filtros, etc. Beleza. Eu quero tirar a gordura da água, que é a minha cozinha. E essas pequenas iniciativas, que não são percebidas, vamos primeiro colocar um relógio para saber quanto nós estamos gastando de água. Ao natural já caiu o consumo. E hoje nós tiramos aqui no One More, nós tratamos 100% da nossa água, inclusive a água da cozinha, que é gordura. Tratamos... Não teria obrigatoriedade, né? Vai para o pluvial normal, a gente trata toda ela, usa para irrigação. Nós armazenamos 170 mil litros de água do telhado para irrigar nosso jardim. Nós temos bastante gramado, temos bastante jardim. Então, além de trabalhar com tecidos biodegradáveis, com algodão rastreado desde o plantio, com selo BCI
até a hora da produção, poliamidas recicláveis. A gente já vem pensando aqui na One More nesses tecidos já biodegradáveis ou com sustentabilidade, com essa olhada para o meio ambiente há mais de 7 anos. Nem sempre ele tem tanto giro, mas acho que é o que a gente pode fazer para colaborar. Então, a gente costuma dizer, a One More faz, e já faz hoje, e nós temos que vender e divulgar melhor isso para incentivar outras empresas a fazer. Por isso que eu estou dando toda essa ênfase nesse detalhe. Quando, se me permite, Claro. eu vou falar. É um tema fantástico, na verdade, Alexandre. Eu não imaginava que a gente fosse pegar essa pauta especificamente, mas é um grande exemplo, porque realmente todo mundo está falando de se planejar para colocar em prática algumas coisas já chegou a entrar em prática, mas muitas delas as pessoas estão começando a se programar agora para se enquadrar para 2030, né? Que é o plano desse tipo. Então, assim, é muito bacana ver uma empresa 100% nacional, isso é importante ser dito, né? Gaúcha e 100% nacional, dando uma aula aqui de sustentabilidade, dando uma aula de que, ao invés de você reverter tudo isso em lucro pessoal, você já está devolvendo isso para a sociedade, ao seu entorno e para o planeta, né? Então, é muito bacana, estou gostando muito. Segue aí o raciocínio. Legal. Falando nessa questão de sustentabilidade ou de ser menos dependente de governos, independente do governo. Nas quedas de energia, a gente primeiro comprou um gerador de energia. Ele vai totalmente contra a sustentabilidade, mas um tripé da sustentabilidade é o econômico. Eu preciso trabalhar. Claro. Depois disso feito, nós fomos para as placas solares. O fato de eu ter placas solares, eu mando estabilidade para a rede de energia. Claro. Isso tem melhorado a nível Brasil com essas placas solares ou com os eólicos. A gente passa a dar estabilidade. A instabilidade é a falta de capacidade de abastecer toda essa evolução. Então, veja bem, não se fala mais tanto quanto se falava 5, 10 anos atrás sobre blackout, né? Todo verão era blackout, era queda de energia. Então, claro, dentro das possibilidades, a empresa elas tem que se gerir, ela tem que ser autônoma na sua gerência. E a gente começou nesse caminho aí, na questão solar, e depois, sim, nesse tratamento todo, eu digo assim, nós temos 9.000 metros de área construída, tem muito telhado, tem muita água que poderia captar, e sim, isso é investimento, para captar 150 mil litros da água, só de caixas da água, mais a base a ser feita, a base do biodigestor, mas eu acho que nem só de payback se fala. Não estou falando de payback. Dado importante que eu não te falei, eu tenho poço artesiano, nós aqui na One More, nós temos poço artesiano, eu não precisaria me preocupar com a água por não ter ou ter. Sim. Aqui eu não tenho falta de água. Nós aqui falamos em cuidar da água. Ela é muito preciosa, ela é o nosso petróleo branco. Verdade. Nós temos poço artesiano, eu não precisaria pensar em... Infelizmente, eu acho que você concorda comigo, infelizmente, Alexandre, como o Brasil ele tem uma abundância enorme no tema de água, pouquíssimas pessoas valorizam e tem essa visão de que é algo rico. Sim. E aí, eu não vou mencionar o nome, mas tem uma pessoa muito conhecida a nível Brasil que sempre, nos últimos anos, falou muito. A gente só dá valor para o poço depois que a água seca. Seca. Né? Ela secar. Então, se a gente realmente não olhar, não valorizar e não der uma atenção que merece para a nossa água, daqui a pouco a gente vai começar a ter problema. Porque Sim. O planeta, cada dia mais habitantes aí, o Brasil vem crescendo, somos um continente, mas mesmo assim, é um tema muito, muito crítico, né? Se a água estiver contaminada, acabou. Sim. Então o dado importante que fica isso, a One More tem um poço artesiano, ela não precisa se preocupar por ter ou não ter água, não, mas ela tem que se preocupar na questão ambiental. Finalizando a questão ambiental, todos os nossos resíduos são destinados de maneira correta. A calandra, ela usa papel que eu imprimi e usa um papel de proteção. Todo ele é destinado para reciclagem, ele é possível reciclar. Na mesa de corte vai sair tecido, papel e plástico. Na saída da mesa já tem três tanques onde cada item já é separado ali.
o plástico consigo reciclar, o papel também, e o tecido é resíduo industrial. Aqui na Run More, desde a época do apartamento, nós doamos para aquelas oficinas pequenas que fazem tapete, aquela coisa artesanal. A gente sempre doou, nunca vendeu e continua doando. Tem pessoas que viraram empresas desse negócio. Porém, somente com a liberação das prefeituras na questão ambiental também. Tem que ter essa liberação da prefeitura e provavelmente é um registro que eu não tenho agora todo esse conhecimento. Depois disso, nós temos uma parceira que faz esses sacos de academia, de dar soco, de peso. Uma época era areia desses sacos. Hoje é tecido. Olha que destino bacana. Com certeza. E se eu não der conta de destinar desta forma e não dou, nós mandamos para uma reciclagem onde ele é incinerado, obviamente com seus filtros de forno e tudo mais, e o pó que isso gera, ele vai para uma concreteira que põe dentro do concreto. Finalizamos o nosso processo. Sim. Questão ambiental. Muito legal. E a Kornit digital, ela não gera nada de resíduos. Ela não usa água, que eu usava na serigrafia. Ela é como toda outra impressora, a única tinta o que sobra é o expurgo que a máquina dá para manter as cabeças de impressão limpa, que já cai dentro de um vasilhame correto, fechadinho, e vai para o destino da reciclagem. Então, a Run More tem um grande orgulho, tanto que eu falo disso, de ser uma empresa sustentável, amiga do meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Inclusive, até o final do ano, nós estamos finalizando um processo junto com o SESC Senai aqui do Rio Grande do Sul, nas boas práticas ambientais, o que vai nos render a ISO 14001. Muito legal. O uso da sustentabilidade. Muito legal. Na verdade, vocês estão mais que preparados. Né? Estamos num caminho bem bacana, assim, ó. Eu acho que isso não é mais do que nossa obrigação. Ter esse cuidado, porque... O seu mercado não necessariamente exige, né? O seu mercado ele não exige. Se a gente pegar aí outros setores, a certificação ISO, principalmente a 14000, ela passa a ser uma exigência, né? E o mercado têxtil, de modo geral, ele não tem essa necessidade. O mercado de moda, né? A indústria da moda, eu acho que ela não tem é por uma exigência. Obrigatoriedade, na verdade. Isso, não é por uma exigência de um parceiro meu, de alguém. Isso a gente fez realmente com esse olhar da questão social mesmo e ambiental, que a gente tem esse olhar todo. E a tecnologia vem junto com isso. Então, quando eu falei que nós somos uma empresa verticalizada, o nosso e-commerce ele é feito aqui pelo nosso TI interno, com a ajuda de um programador externo. O nosso força de vendas é muito bacana, é desenvolvido internamente. Nossos servidores, eles são internos, e obviamente o backup em nuvem, para dar essa ênfase de verticalização. Eu acho que esse olhar, essa questão da verticalização também nos faz olhar para a questão ambiental. E é muito bacana você desafiar os teus colaboradores, os teus colegas, e o olho dele brilhar mais do que o nosso. Então, o time da Run More, ele só me dá muito orgulho. Nós somos uma empresa gigantesca, mas se nós continuarmos fazendo dessa forma, estamos preparados para crescer e crescer muito mais em termos de espaço, de tecnologia. E eu sempre digo assim, a nossa equipe de criação, esse time todo, ele merece esse pulo a mais, para o qual nós agora estamos preparados, tanto internamente com pessoas, quanto com tecnologia também. Eu queria te dizer, quando eu falei de pontos importantes, em 2009, nós compramos a nossa primeira mesa de corte. Sim. Em 2009 ou 2008, nós paramos de vender pronta entrega. Imagina, nós vemos de 96 até 2009 trabalhando com pronta entrega, lotando carro, lotando van, saindo vender, tirando nota fiscal dentro da van, emitindo boleto ou pegando cheque. E daí teve essa mudança. O que a pronta entrega nos dava? Não tinha coleção. Eu fazia os infestos, né, cortávamos o máximo possível e depois saia a vender. A gente foi inverter. Daí o nosso lojista disse, pô, Alexandre, ou para o nosso representante, tu vê como é que vai ser agora? A gente comprava, escolhia, sabia o que recebia. Então a gente cria algumas frases de impacto, e a nossa frase que vale até hoje é:
eu entrego somente o que eu vendo e entrego tudo o que eu vendo. Sim. Nossa quebra de entrega é de 0,02, 0,03% do meu pedido. O meu representante já saiu vender. Ele já gastou, ele já tirou o pedido. O cliente Run More, ele comprou, e se ele comprou é porque ele quer receber. Com certeza. Então, para que a gente consiga fazer essa entrega, eu tenho que ter um sistema que me permita isso. Então, nossa força de vendas, é por isso que eu disse, ele foi criado internamente, temos que usar a tecnologia, né? E hoje está se falando muito sobre inteligência artificial, que nós tivemos uma reunião sobre isso ontem. Nosso sistema de vendas ele tem que estar adaptado a tudo isso. Então, o nosso setor de compras, o setor de compras da Run More, ou o meu representante iniciou o atendimento para um cliente, se ele demorar meio turno, uma manhã toda para fazer esse pedido, e o compras durante a manhã bloqueou a venda de uma cor, quando o meu representante for finalizar o pedido, vai ter um alerta, ele não consegue finalizar, ele vai ter que ir lá alterar e avisar o cliente, essa camisa azul aí que o Ricardo comprou e está usando, eu preciso trocar para um tom de azul um pouquinho diferente, porque aquele azul ali cancelou. E por causa disto, nós entregamos 99,8% do que nós vendemos. E isso vale até hoje. Falando de tecnologia, em 2016, nós instalamos o sistema de RFID. Caramba. RFID. Todos os nossos peças têm RFID. O RFID, nós estamos falando um pouquinho em português, um pouquinho em inglês, né? Mas é assim que a gente tem falado no Brasil. Mas todas as nossas peças têm rastreio. Lógico, eu poderia rastrear nós poderíamos rastrear por código de barras, mas dá muito mais trabalho, né? A nossa eficiência interna é algo absurdo. Então, todas na verdade, você já está um passo para poder robotizar até a montagem da sua expedição, né? Se você quiser. A composição ali do que você vai despachar, né? Os que estão nos ouvindo e não conhecem, é uma tecnologia via rádio, né? Praticamente. Isso, né? Radiofrequência. Radiofrequência, para poder detectar a posição X e Y de algum X, Y, Z, né? Na verdade. Maravilha. Onde está o produto em questão, né? Isso. Legal. Então, nós implantamos isso em maio de 2016. Já estamos indo para quase 10 anos de RFID, né? 7 anos de RFID. E todas as nossas peças hoje dentro da empresa têm esse chip. A transferência de setor fica algo surreal. O controle de estoque nem se fala. Eu imagino que fazer inventário no final de ano não precisa mais ficar fazendo contagem, né? Não, um inventário de toda a empresa no final de ano, eu acho que eu estou levando menos de um dia. Caramba. O que me faz dar umas pausas é porque o leitor esquenta demais. Se eu for passar, estou pegando aqui de ar-condicionado, né, um controle. Mas Sim. Temos leitores portáteis que são desse tamanho, e o nosso representante entra dentro da loja do nosso multimarcas e faz o balanço do nosso produto para o nosso multimarcas em 10, 15 minutos. Nossa. Que legal. Isso daí, é uma inovação enorme, hein? Oi? Isso é uma inovação enorme. Aí é dentro da nossa... Eu nunca tinha ouvido falar disso no mercado da moda, para ser honesto. Eu não sei se vocês são os pioneiros, mas é a primeira vez que eu ouço falar. É isso, eu acho. Isso também nos leva na questão da sustentabilidade, de não produzir peças que depois fiquem no estoque. Voltando à sustentabilidade, nós produzimos... informação na mão, né? Nós só produzimos o que nós vendemos. Nós temos um controle de revisão absurdo dentro do tecido para não produzir peça de segunda linha. Isso tudo é sustentabilidade. A indústria da confecção é uma das que mais polui, né? Os fast fashion, jogar nos aterros. Então, isso me dá um custo maior. Me dá um custo maior trabalhar com tecidos reciclados ou rastreados, me dá um custo maior trabalhar para produzir somente o que eu vendi, porque eu faço isso
muitas vezes sem tanto volume, eu não tenho tanta eficiência de produção, isso aumenta o meu custo interno. Mas, no final das contas, eu não tenho muita sobra de estoque. O RFID me proporciona isso também. Agilidade, ajudar o meu cliente. E eu não sei pintar, entendo de pintura, eu não entendo nada de tecnologia, mas eu sei desafiar a nossa equipe de TI. Claro. E eu pensei assim, junto com o meu representante, que adianta eu fazer uma leitura e dizer para o meu cliente que ele tem 500, 1.000 peças, 2.000 peças no meu produto, se eu não sei dizer de quando é essa peça? Hoje nós fizemos o balanço para esse meu cliente, 1.000 peças eu faço nesses 15 minutos, e digo para ele quando ele comprou, qual a peça que ele tem no estoque, qual a cor, o tamanho e de quando ela é. Eu posso alertar o meu lojista que ele devia ter liquidado essa peça já porque ela está velha no estoque. Ou ele está com ruptura de grade e eu tenho como atender e completar essa grade dele. Para aquele que não tem gestão, eu estou ajudando na gestão. Eu estou mostrando para ele que ele tem que ter gestão. Essa é a nossa questão, nossa colaboração, porque nós queremos parcerias duradouras e rentáveis para todas as partes. Então, essa é a questão da verticalização e da tecnologia que a gente trabalha internamente. Imagina o que a gente pode explorar na questão da inteligência artificial ainda, né? que aí é um passo além, né? Hoje mas só é possível com todas essas automações, com todas essas inovações que você já vem realizando, né? Vocês fizeram a lição de casa, mas realmente é algo fora da curva, Alexandre. A gente tem noção disso, assim, nós somos, como tenho dito, nós somos uma empresa de porte tão grande assim, hoje nós temos 150 colaboradores internos, sendo que 80% da nossa costura é feita externamente. Sim. O processo lá do apartamento continua até hoje. Eu preciso valorizar aquelas pessoas que nos trouxeram até aqui. Sim. Hoje, para mim, para a Lia, para a Ana, que é a nossa filha, que nasceu junto lá com a empresa, e para todos os nossos colaboradores aqui que nos trouxeram até aqui, a gente tem muito orgulho de ter hoje uma empresa com 9.000 metros quadrados, quando ela começou num quarto que eu não faço nem ideia se um quarto tem 2x2, dá 4 metros, 5 metros quadrados, né? Sim. E poder dizer hoje que nós temos um projeto de franquia muito redondo, muito bem pensado, ele vem desde... A experiência, ela vem desde 2004, mas o projeto ele foi finalizado em 2018. E agora, em 23, que a gente está dando um start maior. Digo 2004, porque em 2004 nós abrimos uma loja em Gramado e outra loja em Itapema, e elas estão lá até hoje. Sim. Agora, qual é a sua visão para o mercado daqui em diante? Eu imagino que... deva ter tido algum tipo de oscilação, não sei se para cima ou para baixo, durante a pandemia, e depois disso, né, eu imagino que deva ter, não sei, falando uma grande besteira, mas eu imagino que deva ter aumentado um pouco o consumo, e as pessoas também começaram a se movimentar mais, literalmente, né, fazer exercício, voltar às academias e tudo mais. Isso é só uma impressão para quem está de fora. Como que você visualiza o mercado? Esse mercado ele tende a crescer mais nos próximos anos? Como que você enxerga isso, Alexandre? Ô, Ricardo, quando a grama do vizinho é muito verde, todo mundo quer a mesma grama, né? Verdade. Então, se está bombando o ramo do fitness, tem muito concorrente no mercado também. Mas entrar nesse jogo do nível de vocês não é tão fácil assim. Sim, não, mas tem boas empresas aí também no mercado, mas eu me lembro como sendo hoje, dia 18 de março de 2019. Fechou o estado de Santa Catarina, meu representante está na rua. Liga para todos eles, vem para casa, não sabemos o que está acontecendo. Dia 19 fecha a empresa. Férias coletivas, a gente tinha condições de fazer isso. Era bem na época de faturar o pedido de inverno. Eu não estava deixando... Eu produzi o que eu vendi em janeiro e fevereiro. Era hora de faturar. Sim. Ao invés de bater um desespero, você acalma, espera o que está acontecendo. Fomos para casa, sim. A nossa sorte, nós pagamos vacina para todos os nossos funcionários da gripe.
e depois de 7 dias, numa segunda-feira, era o dia da vacina, todos vieram se vacinar, eu andei pela empresa e disse, não, só um pouquinho, isso aqui está errado, não podemos fechar, isso aqui não não vai virar uma empresa deserta. Chama 50% de volta, antecipa as férias, então isso levou 15 dias para produzir o que está cortado, para finalizar o que tinha pronto e começar a fazer contato com os clientes. Então, o representante não sabia mais o que fazer no sentido de pedidos, paramos de vender 30 dias antes. Naquele semestre, nós caímos 20%, porque nós ficamos 30 dias sem vender, 2 clientes cancelaram o pedido. Nós usamos a seguinte estratégia, nós criamos um comitê interno, no primeiro dia eram reuniões diárias sobre a pandemia, como nós íamos agir, depois eram semanais, quinzenais, mensais, e era muito tranquilo no sentido de entender o que estava acontecendo, ao ponto de me reunir com nosso grupo de gestão e a gente dizer assim, até quando nós vamos bancar o prejuízo de quanto? Nós vamos tocar até o fim do ano sem demitir ninguém. Quando você faz essa estratégia, você fica muito mais tranquilo. Daí vamos olhar para a estratégia do nosso lojista. Nós temos lojas, nós temos franquias, nós sabemos qual é a dor do nosso lojista. O lojista já estava fechado 15 dias, dependendo das cidades, 30 dias ou 7, enfim, dos estados, inclusive. O prejuízo dele já estava colocado. Sim. Enquanto que muitas empresas estavam lá dando 20%, 30% de desconto para faturar, que a gente enxergava que era transferir o problema, a nossa orientação era, não façam promoção da coleção nova, recebam o pedido, para gerar fluxo, a gente sabe que precisa, liquidem coleções antigas, a nova vendam dentro da margem, porque o prejuízo já está garantido, vamos tentar minimizar ele. E a nossa parte, a Run More, vai te dar 10 parcelas, 12 parcelas, quanto você precisa para poder receber o pedido e poder continuar trabalhando, porque o mundo vai continuar. Primeiro, nós não sabemos o que está acontecendo. E nós fizemos isso. De cara, a gente deu 30 dias para todos os nossos clientes sem juro nenhum, nos boletos que já estavam lá. E porque nós faturamos, nós começamos com 60 dias de carência, 6 meses, 8 meses, que fosse. E na medida que as coisas foram se ajustando, o prazo foi diminuindo, a carência foi diminuindo e voltou tudo à normalidade. 2019, naquele semestre, teve uma queda de 20%. 2020, sobre 2019, óbvio, fica muito fácil falar, a gente cresceu 45%. Então, na média, seria próximo de 25%. E caiu 20%, né? 20%, em torno de 20%, para pegar o negativo para cima. E essa é a nossa realidade do ano que passou também, 17,5% de crescimento, quando a meta era 20%. E isso eu digo, desde o apartamento, 20% é um número mágico. Eu consigo contratar, incrementar mais pessoas se for necessário, e se precisar uma hora extra, onde o colaborador também ganha um upgrade em termos de salário. Isso é facilmente administrável para que eu entregue 99% da minha coleção, 99,8%, 99,6% eu consigo trabalhar, 20% é um número administrável. Os 45% se realizaram em função da queda do mês do ano anterior, né? Então, e ele foi recuperado com agilidade. Mas sim, Ricardo, a Run More, ela foi abençoada. Tudo que as pessoas queriam era uma peça confortável. Nós temos uma linha Conf. As pessoas foram praticar exercício ou dentro de casa, ou correndo num parque sozinho, era o nosso produto. Então, nós fomos abençoados. E a gente diz que se fizer as coisas de maneira correta, pensando em ser correto, pensando em ser ético com as pessoas, o mundo converge a favor. Eu acho que ele convergiu a favor no nosso sentido. Então, nós fomos, dentro do ramo da confecção, a empresa menos atingida nesse sentido da confecção. Sim, sim. Mas isso fez com que empresas que produzissem jeans fossem fabricar fitness, fossem fabricar conf. Então, é isso que eu digo. Não tem calmaria. Não tem uma fala nesse plano aí. Os rearranjos industriais, eles acontecem e às vezes acaba afetando um ponto ou outro o que a gente diz é que a gente está na mesma tempestade, o que nós podemos estar em barcos diferentes. Exatamente. A gente constrói um barco mais robusto para que aquela onda não seja tão impactante quando ela vier. Mas a tempestade é a mesma para todos.
a pandemia esteve aí para todos, a concorrência é de todos, e a gente tem a tranquilidade de dizer assim, a Run More é uma empresa que tem um produto de qualidade, ela tem parcerias duradouras, eu Alexandre, eu tenho clientes com quem eu negocio há 30 e tantos anos. A minha primeira cliente de exportação foi em 2006. Temos muito para crescer na exportação, até digo assim, a gente ainda tem um sistema de exportação tanto quanto mais simples, pessoas que conhecem a marca, que vão para lá, que fazem contato. A gente ainda não foi numa feira no exterior para divulgar a marca. Agora nós estamos contratando uma pessoa responsável por exportação e que faça essas prospecções. Contratamos representante para o Espírito Santo, para a Bahia, estados que a gente não atuava. O interior de São Paulo está bem cercado. Temos representantes no Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, para baixo tudo. Temos todo um Brasilzão para crescer, temos muito para crescer, entrar no interior de São Paulo com mais força, com mais posicionamento, vai nos dar aí não precisamos ter pressa e nem ficar assustados em termos de região, porque tem muito para conquistar ainda e para se posicionar. Trabalhamos com multimarcas, trabalhamos com exportação, temos um e-commerce bem robusto, que teve um belo de um crescimento, e o seu melhor mês foi o mês de fevereiro, agora passado, então a gente vem com esse crescimento, e claro, Ricardo, eu te dizer que eu cresci 250% no e-commerce durante a pandemia, depende de quanto era meu número, né? Exato. É o que eu chamo brincar com os números, mas nós crescemos muito com o nosso e-commerce, e temos hoje o projeto de franquia muito bem estruturado e bem acelerado. Nós temos uma loja conceito em Lajeado, temos um outlet aqui na empresa em Estrela, temos a loja de Gramado, que é uma franquia hoje desde 2004, temos a loja de Itapema desde 2005, abrimos uma franquia em Curitiba, terça-feira agora estamos inaugurando nossa franquia de Passo Fundo, já temos um pré-contrato assinado para Caxias, aqui no Rio Grande do Sul, estamos em negociação com Porto Alegre, para abrir a nossa loja, mais uma loja própria, daí sim, dentro de um shopping, na questão de se estabelecer, e quem sabe logo estamos batendo aí na sua vizinhança aí também. Quero receber o convite, por favor, né? Isso aí. Quando for inaugurar em São Paulo, eu quero ser convidado. Com certeza, precisamos dos amigos para divulgar. Apesar de que eu gosto muito do Sul, então se eu for convidado também, não vou hesitar em conhecer. Mas vamos divulgar o Run More aí para São Paulo, que seja para os multimarcas também, porque vai agradar. Temos um produto de qualidade, trabalhamos muita cor, modelagens fantásticas, primamos em termos de modelagem, acabamento, a matéria-prima é de excelência, e digo isso com tranquilidade. Por isso que eu disse lá no início da nossa conversa, nós trabalhamos com produto. Sim. Significa, e quando se fala isso, eu digo com tranquilidade também, o mercado regula preço, não tem ninguém aqui abusando e cobrando o que não é possível. Nós estamos dentro da média dos nossos preços de concorrência. Mas também. Isso não significa que tem que ser o mais barato que briga por preço, não é? Nós não brigamos por preço, nós estamos trabalhando por produto e posicionamento. Isso é uma tranquilidade, e é esse multimarcas que é o nosso parceiro também, que se posiciona da mesma forma. Legal. Alexandre, a gente já está, eu gostaria de ficar o dia inteiro falando, na verdade, ouvindo, porque, cara, vocês estão de parabéns. Bom, os números da companhia dizem tudo, acho que quem sou eu para dizer, mas é muito gratificante em visualizar a visão de um empresário brasileiro, né, com a coragem, com todos os desafios que o nosso país nos coloca aí, né, e com tanta inovação, e seguramente a gente poderia dizer, se só pontuasse todos esses itens que você mencionou nesse podcast, como num checklist, com certeza poderiam, qualquer pessoa olhar, poderia dizer que é uma empresa sueca, que é uma empresa inglesa, que é uma empresa alemã, talvez uma norte-americana, mas dificilmente dissesse que é uma empresa brasileira. Então, assim, primeiro, quero te agradecer, de fato, por mostrar isso, mostrar que é possível,
tá? Eu sei que muita gente que nos ouviu, nos assistiu, conseguiu absorver um pouco dessa visão, um pouco desse exemplo, que é fundamental. E, no final de toda a entrevista, eu sempre reservo um espaço para deixar uma mensagem. E como você abordou muito essa questão de inovação e de sustentabilidade, eu gostaria de direcionar realmente essa mensagem para todos os executivos, gestores, diretores, enfim, e até mesmo investidores, para que não fique da forma demagoga de sustentabilidade. Não é que não seja simplesmente para poder vender mais, e sim para que realmente seja algo como vocês mesmos colocam em prática aí, para a preservação mesmo do nosso planeta, que é onde vivemos, né? Como você disse, é o mar, onde as tempestades elas vão ser para todo mundo. Se o planeta ficar pior, não tem dinheiro, para todo mundo, né? Então, eu gostaria de deixar esse espaço, esse instante final, para você passar uma mensagem aí, Alexandre. Eu acho que cabe a nós, como empresários, ter esse olhar e transmitir esse exemplo, entendeu? Não só pensando nas questões financeiras, pensar em payback, pensar em retorno financeiro, e não só porque é uma legislação que obrigue, né? Eu acho que cabe a nós, sim, disseminar essa questão do cuidado do meio ambiente. O resíduo industrial, ele é uma responsabilidade nossa, o destino dele, quanto melhor a gente o fizer, melhor para o nosso planeta. A gente vê tanto essas inundações, essas enchentes, horas entrando em residências, o que você vê lá? É plástico, é lixo. Imagina um saco de tecido, retalho de tecido caindo num bueiro, não vai desentupir nunca mais. Então, nós temos que fazer esse destino correto. Depois, sim, trabalhar pela sua eficiência auto ou a sua independência energética, biogás, água, poder irrigar meu jardim sem ter, mesmo tendo um relógio de poço artesiano, mas quem não o tem, poder cuidar. Eu acho que a gente pode ter indústrias que sejam um cartão postal. Esse sempre foi o nosso sonho, meu, da Lia, da Ana, de ter uma indústria bonita, ter uma indústria de se apresentar. Eu convido a todos a entrar no nosso site, nas nossas redes sociais da Run More, e vão constatar isso. A gente quer compartilhar e quer mostrar. E a gente tem que começar a fazer. Depende da gente. Só de nós. É os nossos filhos, os nossos netos que vão viver desse mundo que nós vamos deixar para eles. Verdade. Alexandre, quero agradecer seu tempo, sua presença. E foi um prazer enorme falar com você. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço o convite. E realmente foi um prazerzão aí falar. Gosto muito de falar sobre a Run More e isso fica demonstrado aí, mas a gente ama o que faz. Muito legal. Você é inspiração, sem dúvida nenhuma, para muitos executivos aí, país afora, mesmo fora da indústria da moda. Te agradeço e conta aí comigo. Da mesma forma pelo seu programa. Parabéns e qualquer coisa, estamos juntos aí. Obrigado. Obrigado.